Olá, queridos alunos do Projeto Carioca 2, do CIEP-JK, que é a professora Patrícia Uley, e vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas, às nossas atividades remotas. E hoje a disciplina que vamos trabalhar é a disciplina História. E vamos trabalhar um tema muito importante para entendermos, inclusive, esse Brasil de hoje, 2021, em que vivemos, que é o tema da escravidão no Brasil. Na verdade, não será apenas uma única videoaula, né? Na verdade, teremos 3 videoaulas. É como se essa aula, esse tema, né, da escravidão no Brasil, ele fosse dividido em 3 partes. Vamos fazer a videoaula 1, videoaula 2, videoaula 3. Na videoaula 1, nós vamos falar um pouquinho das origens do Brasil, né? Das populações nativas indígenas que habitavam o território onde hoje é o Brasil e que também foram usadas como mão de obra escrava, né, no início da colonização portuguesa nas terras que hoje formam ou que hoje fazem parte do Brasil. A aula 2, nós vamos falar sobre a escravidão no continente africano e o comércio de escravos no Oceano Atlântico, né, o comércio atlântico de escravos e o comércio de escravos que se desenvolveu entre os colonizadores, né, os europeus, que estavam se apoderando e querendo expandir a sua colonização na América, e as populações africanas. A história do Brasil está muito relacionada com a história da África e não tem como falarmos da escravidão no Brasil sem falarmos também dos povos africanos, né? E na aula 3, nós vamos falar especificamente da escravidão de origem africana que existiu no Brasil, né? Como foi essa escravidão, as suas principais características, as suas transformações ao longo do tempo e também, né, o papel de sujeitos da história, a atuação histórica desses escravos e seus descendentes, né, mesmo diante do sistema da escravidão. Então vamos falar não só da escravidão, mas também das resistências, das lutas contra a escravidão ou das resistências e lutas dentro desse sistema escravista. Esse tema da escravidão é fundamental, porque durante a nossa história, né, a nossa história institucional, que tem um pouco mais de 500 anos, né, de todo esse período, 400 anos foram marcados pela existência da escravidão como principal meio de produção econômica, como principal forma de trabalho. Então não tem como a gente entender o Brasil de hoje, as suas desigualdades, as suas exclusões, né, a questão do racismo, né, dos preconceitos contra os povos indígenas. Não tem como a gente entender o Brasil de hoje sem entendermos esse tema da escravidão, tá? Mas é um tema complexo, né? É um tema que tem vários detalhes, então por isso que ele vai ser dividido em 3 videoaulas. Então, agora a gente vai começar a nossa primeira videoaula, que vai falar um pouquinho, né, das origens do Brasil, dos povos nativos que existiam no Brasil e da escravidão que também foi imposta a eles. Então, vamos lá? Preparados? Então, vamos começar aí a nossa primeira videoaula, né, que fala, então, do Brasil lá nas suas origens, nos seus primórdios e dos povos nativos que habitavam aqui. Bem, eu disse ainda há pouco, né, que o Brasil ele é um país jovem, né, ele tem pouco mais de 500 anos. Jovem no sentido de que, historicamente, na história dos povos, na história das sociedades humanas, na história das civilizações, 500 anos é muito pouco. Eu sei que para nós 500 anos parece muito. Puxa, professora, eu só tenho 15 anos, eu tenho 14, eu tenho 16 anos, 500 anos é coisa pra caramba, ninguém vive. No máximo, quem é muito sortudo vive 100 anos, que 500 anos a senhora está dizendo que é pouco, que o Brasil é jovem? Peraí. Não, 500 anos pode parecer pouco para nós, pessoas, indivíduos, mas como eu disse, em termos de história, né, de processo histórico, de desenvolvimento histórico dos povos, 500 anos é pouquíssima coisa. Por exemplo,
Vamos pensar na China. China, que atualmente é a segunda maior economia do mundo, rivaliza com os Estados Unidos em termos econômicos e mesmo políticos, né? Pelo controle aí dessa economia globalizada que a gente vive hoje. A China é um país milenar. A China tem milênios de história, mais de 3.000 anos de história, né? Num sentido institucional, enquanto um país, né? Uma região com um território definido, com instituições que administravam aquele território, que estabeleciam regras, normas, que cuidavam do comércio. Nesse sentido institucional, o Brasil, se comparado com a China, é um país muito jovem, né? Porque a nossa história institucional, ou seja, quando começou-se a organizar aqui a delimitação do território, né, a implantação de instituições, de órgãos políticos para administração, para cuidar dos negócios, do comércio, para desenvolver as terras, enfim, essas coisas políticas, né, essas estruturas, melhor dizendo, né, coisa foi ótimo, que horror, essas estruturas políticas, né, elas começaram a ser criadas, implantadas aqui no território brasileiro com a chegada dos europeus, com a chegada dos portugueses a essas terras lá em 1500, né, ou seja, 500 anos atrás, onde tudo isso aqui que é o Brasil, na verdade era uma área, era uma imensa área com uma vegetação variadíssima, florestas, né? Diferentes tipos de aves, de árvores, de espécies, de animais e principalmente um território habitado por diferentes populações indígenas, nativas, que os europeus genericamente chamaram de índios, né? Mas na verdade não existia um índio, né? Não existia uma coisa única, né? Povos todos iguais chamados índios. Na verdade, existiam diferentes etnias, ou seja, diferentes grupos nativos, grupos indígenas, né? Que possuíam dialetos, línguas diferentes, costumes diferentes, práticas religiosas diferentes, formas de organização da sua comunidade diferentes, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, isso aqui não era terra de ninguém. Não era um local desabitado, abandonado, descobrimos o Brasil. Não descobriram nada. Eles simplesmente chegaram num território, né? Eles estavam buscando lá nas grandes navegações novos territórios, riquezas, metais preciosos, né? Começaram a desbravar o Oceano Atlântico, criaram as caravelas, né? Usaram as bússolas, os novos instrumentos lá de navegação, porque queriam riquezas e chegaram aqui nessas terras e se achavam superiores, porque eles eram cristãos, né? E passaram então a dominar, a entrar nessa terra, né? E a se apoderar dela, mas ela já tinha dono, né? Essas populações todas que existiam aqui. Olha só para vocês terem uma ideia, eu sei que a visualização nem sempre é tão boa, né? Repara aqui nós temos uma representação do mapa do Brasil, tá? Repara, aqui é o litoral brasileiro, né? É a parte do nosso país que é banhada pelo Oceano Atlântico, né? Esses quadradinhos aqui em amarelo com letrinhas vermelhas, eles representam algumas das etnias ou as principais etnias, os principais grupos nativos, né, de povos nativos que habitavam o que hoje é o território brasileiro. Reparem, né, que ao longo de todo o território, principalmente no litoral, existiam várias populações, vários grupos, né? Esse trecho aqui, esse pedaço aqui, que inicialmente foi o pedaço em que os portugueses se concentraram e depois também espanhóis, holandeses, franceses, né? Principalmente holandeses e franceses, juntamente com os portugueses, esse pedaço aqui do litoral brasileiro, que corresponde mais ou menos hoje onde nós temos o estado de Pernambuco, o estado da Bahia, o estado do Rio de Janeiro, parte do que hoje é o estado de São Paulo, né, do litoral paulista. Essa região, olha só nessa região, vamos citar aqui o nome de alguns povos, né, étnicos, alguns povos
indígenas que habitavam na área. Olha só, tupinambás, aimorés, pataxós, botocudos, tupiniquins, goitacazes, tamoios, mais tupiniquins aqui para o sul. Então, reparem, isso aqui, né, já nos dá noção da diversidade de populações que existiam nas terras que hoje formam o Brasil. Mais uma ilustração aqui apenas representativa, né, apenas didática, para que vocês imaginem a diversidade dessas populações. Isso aqui, né, esses desenhos são representações, evidentemente, né, que foram feitas pelos colonizadores europeus que aqui estiveram, né? Eles retrataram, eles representaram, eles pintaram as populações nativas, muitas das vezes idealizavam, né? Botavam músculos, repara aí, né? Parece que todos são malhadores da academia, né? Porque isso era a visão que os europeus tinham, né? De beleza, de força, enfim, né? Mas embora seja uma representação, não significa que é a realidade ou que era a realidade, que eles eram exatamente assim, né? Mas apesar de ser uma representação, essa representação nos dá a ideia, né, da variedade. Olha só, existiam diferentes ornamentos, diferentes enfeites, diferentes tipos de arma, de objetos, né? E cada um desses objetos, desses enfeites, desses ornamentos, eles tinham significados, né? Significados de guerra, né? Significados religiosos, representavam às vezes o contato com as divindades da natureza que os índios acreditavam, né? Representavam a tradição do seu povo, a força, né? Enfim, esses ornamentos todos aqui, né, essa indumentária, ou seja, a maneira como os índios se pintavam, se cobriam, se enfeitavam, isso aqui tinha tudo um significado por detrás. E por essa representação a gente percebe que haviam diferentes formas, né, e maneiras dessas populações, né, se vestirem, se armarem, se pintarem, se organizarem, né? Então, essas imagens que eu mostrei, o mapinha e essas representações, na verdade, têm esse objetivo de chamar a atenção, né, para o fato de que as terras onde hoje é o Brasil, elas não eram terras de ninguém, elas eram habitadas também já há séculos, há milênios, por esses povos nativos, né? E para vocês terem uma ideia de como a presença dos europeus, e aqui no caso do Brasil, sobretudo dos portugueses, foi nociva, foi negativa para essas populações, né? Para que vocês tenham uma ideia disso, basta a gente lembrar que essas populações elas foram dizimadas em massa, foram mortas em massa, as pessoas desses povos nativos foram mortas em massa, né? Houve um verdadeiro genocídio. E o que é o genocídio? O genocídio é a morte em massa de um povo, o extermínio em massa de um povo, de uma população, de um grupo étnico. Nós podemos dizer que a conquista da América, né, a chegada dos europeus nesse território aqui, nos territórios da América, no território onde hoje é o Brasil, foi um verdadeiro genocídio para esses povos, né? Para vocês terem uma noção, em 1500, quando os portugueses chegaram aqui no litoral do Brasil, segundo pesquisas de historiadores e pesquisas da própria FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, né, uma organização, um instituto do governo federal que cuida das populações indígenas no país, né, no nosso país, em 1500 existia aproximadamente 3 milhões de habitantes no território que hoje é o Brasil, né? Ou seja, 3 milhões de indivíduos, de povos que pertenciam a diferentes etnias, a diferentes grupos indígenas. Para vocês terem uma noção desse total, 2 milhões habitavam as áreas litorâneas, as áreas próximas ao mar, justamente aonde os portugueses e os demais europeus chegaram, aportaram, né? 150 anos depois, apenas, né, em 1650, ou seja, meados do século XVII, que é o período que a colonização portuguesa vai começar a ficar mais intensa, né?
esse número populacional já tinha decaído muito, e de 3 milhões, o Brasil, naquela época, lá em 1650, passou a ter aproximadamente 700 mil indígenas. Olha só, olha como é que diminuiu assustadoramente em 1,5 século, né? Foi de 3 milhões em 1500 para 700 mil indígenas em 1650, aproximadamente. Ou seja, isso mostra o quê? Uma mortalidade em massa, um genocídio, né? E esse genocídio das populações indígenas, né, ele foi causado, sobretudo, por 3 elementos, né? Primeiro, pelas doenças que os europeus trouxeram consigo, né? Esses povos do continente americano, né, inclusive esses, né, que habitavam o território que hoje é o Brasil, esses povos, eles se desenvolveram ao longo da sua história de forma isolada, sem contato nenhum com os povos que viviam no continente europeu, no continente africano, no continente asiático, né? O continente americano, ele é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. Esses oceanos, eles funcionaram como barreiras durante séculos, durante milênios, que isolaram as populações nativas do continente americano dos demais povos que existiam no mundo. Então, eles se desenvolveram isoladamente, autonomamente, dentro do continente americano. Então, eles não tinham contato com outros povos, com doenças que vinham de fora do continente, né? Então, imaginem aqueles europeus desembarcando aqui nas terras, nas praias do que hoje é o Brasil, né? Após meses de viagens no navio, né? Sem banho, com aquelas roupas pesadas, de veludo, escuras, sujas, cabeludos, barbados, cheios de piolho, de doenças, né? Como a varíola, a peste bubônica ou peste negra, uma doença bacteriana seríssima que já tinha matado muita gente na Europa, né? Chamada peste negra no final da Idade Média, né? Então eles vinham aí todos carregados de muitas doenças, como eu disse, a varíola, a peste negra, doenças sexualmente transmissíveis também, como a sífilis, né? Que inclusive se tornou assim, uma grande epidemia entre os povos nativos, entre os povos indígenas, né? Porque aqueles europeus truculentos, né, viam as índias asseadas, limpas, né, com os corpos depilados muitas das vezes, então eles ficavam, né, alucinados, né, e violentavam também muitas das vezes essas mulheres, né, e acabavam espalhando entre as populações indígenas as doenças sexualmente transmissíveis. Então, foram várias, né, as doenças, a tifo, sarampo, a própria gripe, né, uma gripezinha naquela época matava. Na Europa, imagina aqui no continente americano, onde esses povos tinham se desenvolvido isoladamente, sem contato nenhum com outros grupos, com outras civilizações. Era mortal, né? Hoje a gente está vivendo a epidemia do coronavírus, mas em 1500 uma gripe, principalmente entre os povos indígenas, era fatal. Então, esses povos, eles foram dizimados, eles foram exterminados pelas muitas doenças que os europeus trouxeram consigo, e esses povos não possuíam anticorpos, não possuíam resistência biológica, né? Os seus organismos não possuíam resistência a essas doenças, né? Então isso foi um fator que dizimou a população. Um outro fator que dizimou foram as próprias guerras, a truculência das guerras que os europeus impuseram às populações nativas para conquistá-las, para cristianizá-las, levá-las à verdadeira fé, né? O que eles achavam a verdadeira fé, que era deles, evidentemente, né? Para começar a ocupar também as terras desses índios, né? Ou dessas populações indígenas, melhor dizendo, né? E muitas das vezes criando, fomentando conflitos, guerras internas entre os próprios nativos,
Então, as guerras da conquista, né, da colonização, mataram muitos indígenas, né? Os portugueses, os espanhóis desciam dos navios montados a cavalo. Imagina, os povos da América não conheciam cavalo. O cavalo não era um animal que existia aqui, não é originário do continente americano. Então eles viam aqueles homens esquisitos, cabeludões, montados naqueles cavalos. Aquilo gerava um impacto psicológico, porque eles nunca tinham visto aquilo, né? Então, o impacto psicológico, o impacto brutal da violência das guerras de colonização também contribuíram muito para dizimar, para causar essa alta mortalidade dos povos nativos. E um outro elemento também que causava, né, a morte em massa desses povos era a escravidão. Porque num primeiro momento, os portugueses e os outros povos europeus que chegaram aqui, eles tentaram escravizar os povos nativos, e escravizaram, né? Aqui nós temos uma outra ilustração, né? Também uma representação do Brasil lá nos primórdios, nos primeiros tempos, né? Então reparem, olha só, aqui nós vemos indígenas carregando, né, os primeiros colonizadores, os senhores que queriam ser carregados como nobres, né? Eles em canoas, né, onde transportavam mercadorias, o pau-brasil, né, que foi a primeira riqueza extraída das nossas terras, né? Então, num primeiro momento, os escravizados foram os povos indígenas que viviam aqui. Só que esses povos que viviam aqui no território onde hoje é o Brasil, eles não eram povos monetarizados, não eram povos que conheciam dinheiro, as moedas de ouro, de prata, de cobre, que realizavam negócios, comércios, que tinham desigualdades sociais e de riqueza entre as suas populações. Eles eram povos semi-sedentários. O que são povos semi-sedentários, né? São povos que não estavam completamente fixados numa região, né? Porque o que são povos sedentários? São aqueles povos que se fixam numa determinada região e ali desenvolvem a agricultura, a agropecuária, a criação de gado, de animais, né? Começam a construir comunidades, cidades, edifícios e se fixam ali. Essa não era a realidade dos povos nativos que viviam no Brasil, né? Eles eram povos extrativistas em sua maioria, né? Muitas das vezes eles tinham que mudar de lugar onde estavam em busca de mais recursos, de mais sementes, de mais frutos, de mais raízes, né? Então por isso que a gente diz que eles eram semi-sedentários, eles não eram completamente sedentários, porque eles até criavam pequenos animais, tinham pequenas roças, né, pequenas plantações, principalmente de mandioca. A raiz de mandioca era, né, a base da alimentação das populações nativas do Brasil, né? E hoje é uma comida apreciadíssima por todos nós, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de aipim. Quem não gosta daquele aipim fritinho, crocantinho, ou então no fim de tarde aquele aipimzinho com manteiga, que delícia! Isso é comida de índio, era uma comida dos povos nativos, né? Eles plantavam a mandioca, né, para extrair dela a raiz, ou o aipim, né? Mas eles eram também povos extrativistas, né? Eles viviam da caça de pequenos animais, da pesca, né, da coleta de frutos e raízes. Então, eram comunidades mais simples, populações mais simples. E entre essas populações não existia a instituição escravidão, o conceito de escravidão. A escravidão é uma das práticas mais antigas da humanidade, é mais antiga do que andar para frente, né? Ou seja, andar para frente, nós sempre andamos para frente, então desde que a gente existe a escravidão, né? Existia lá na antiguidade, né? A própria Bíblia fala que os antigos egípcios escravizaram os hebreus, né, que deram origem aos judeus, o povo do qual nasceu Jesus Cristo, né? Os romanos tinham os escravos, os gregos tinham escravos, né? Então, a escravidão, ela acompanhou a história da humanidade. O que é a escravidão? É você transformar o outro, o inimigo, o estrangeiro, o povo conquistado numa propriedade sua, numa mercadoria, numa força de trabalho,
né? Ele deixa de ser um indivíduo e se transforma numa coisa, num objeto, numa força de trabalho, né? Só que as populações nativas do Brasil não praticavam a escravidão, eram populações relativamente igualitárias, que dividiam os seus trabalhos, né? Ou o trabalho da comunidade entre os jovens, os mais velhos, os homens, as mulheres. Era outra realidade, outra cultura. Então era muito difícil impor a escravidão para essas populações nativas, eles resistiam muito. E além de resistirem, né, eles também eram muito frágeis, porque imagina o trabalho duro desses primeiros tempos de escravidão, né? Abrir trilhas na mata, extrair o pau-brasil, as raízes, os recursos naturais, buscar metais preciosos, né? Construir os primeiros engenhos de cana-de-açúcar, isso num sol quente, né? Sem muitos recursos técnicos. Então imagina, era um trabalho pesadíssimo e muito diferente daquele trabalho que as populações indígenas estavam acostumadas, porque eram populações extrativistas, eram populações que retiravam da natureza aquilo que elas precisavam. Então isso também contribuiu, né, para matar os índios, né, para exterminá-los. Então os portugueses e os demais europeus perceberam que a mão de obra indígena não era mais interessante. Para desenvolver a colonização, para abrir as terras, para explorar as suas riquezas, os metais preciosos que ela pudesse ter, né? Esses europeus, e principalmente o caso dos portugueses, aqui na América Portuguesa, no que hoje é o Brasil, eles tiveram que buscar mão de obra em outro lugar. E aonde é que eles foram buscar essa mão de obra? No continente africano. Porque o continente africano, né, ele era também diversificadíssimo, também habitado por diferentes populações, desde populações mais complexas, que formavam grandes reinos, até populações mais simples, que se organizavam em tribos, em pequenas aldeias, e a escravidão era uma prática já antiguíssima dentro do próprio continente africano. O continente africano produzia escravos. Então, os europeus, especialmente os portugueses, passaram então a ir ao continente africano para realizar esse comércio humano, esse comércio de gente, ou o trato dos viventes, como eles falavam na época, né? E é por isso que a mão de obra, né, o modo de produção econômica, de gerar riquezas, que vai predominar no Brasil dos tempos coloniais e também no século XIX, é a mão de obra escrava de origem africana. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, é o tema da nossa aula 2 sobre a escravidão no Brasil. Até mais, vamos assistir a nossa videoaula, as nossas videoaulas, para fazer os exercícios que eu vou postar para vocês. Beijo!